Os piores tiroteios escolares. Provavelmente você já ouviu falar de alguns casos famosos, como Columbine, que é um dos casos mais conhecidos relacionados a escolas. Mas você sabia que dezenas ou até mesmo centenas de ataques aconteceram durante muitos anos, porém não foram divulgados, ou se foram, não saíram como notícias mundiais? Então nesse vídeo a gente vai abordar esse tema. Não esqueça de comentar algo e deixar um like para ajudar no engajamento desse vídeo. Lembrando que são vários tópicos, então o vídeo vai ser meio que um iceberg, só que sem camadas, tá? Onde eu vou falar sobre os casos de forma resumida, mas que dê para entender tudo o que aconteceu. Então sem estender muito, vamos pro vídeo. Em 21 de maio de 1998, Clippe Kinkel, um estudante de 15 anos do primeiro ano do ensino médio, realizou um tiroteio com um rifle semiautomático na cafeteria de Thurston High School, em Springfield, no Oregon. O trágico evento resultou na morte de 2 colegas de classe e ferimentos em 25 outras pessoas. No dia anterior ao tiroteio na escola, Kinkel tinha matado seus pais em casa. Tudo isso por conta de uma consequência de sua suspensão, que estava pendente de uma audiência da expulsão do colégio. Tudo isso porque ele tinha admitido aos funcionários da escola de que possuía uma arma roubada em seu armário. Alguns colegas de classe dele conseguiram ameaçar ele a contar a verdade, e isso acabou levando ele à prisão. Kinkel mais tarde descreveu suas ações como uma tentativa de instigar seus colegas a tirarem a vida dele, porque inicialmente ele pretendia tirar sua própria vida após assassinar seus pais, mas não conseguiu fazer isso, e no ano que antecedeu o tiroteio, o comportamento cada vez mais perturbador de Kinkel e sua fascinação por armas e morte levaram seus pais a buscar ajuda de um psicólogo, onde ele acabou sendo diagnosticado com um transtorno depressivo. E embora houvesse uma resposta inicial positiva ao tratamento com o Prozac, ele foi eventualmente descontinuado e a prescrição expirou. Os pais de Kinkel não haviam divulgado seus históricos familiares de doenças mentais e Kinkel havia mantido em segredo o fato de ouvir vozes encorajando ações violentas desde os 13 anos, temendo um futuro isolamento social ou institucionalização. Após o tiroteio, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e atualmente ele toma medicações antipsicóticas. Sua irmã e uma das vítimas acreditam que uma maior conscientização sobre questões de saúde mental poderia ter evitado o tiroteio. Kinkel se declarou culpado de assassinato e tentativa de assassinato, recebendo uma sentença de prisão de 111 anos sem possibilidade de liberdade condicional, que foi mantida em recurso. Ele está atualmente encarcerado no Oregon State Correctional Institution em Salem. O tiroteio ganhou uma atenção nacional como parte de uma série de tiroteios em escolas no ano anterior. As ações de Kinkel foram consideradas particularmente brutais, já que ele entrou em um espaço interno lotado e abriu fogo com um rifle semiautomático. O presidente da época, Bill Clinton, abordou a questão um mês depois durante um discurso na escola. O memorial fora da escola fez uma homenagem aos 2 estudantes que perderam suas vidas. Em 18 de janeiro de 2017, um estudante de 15 anos chamado Federico Gavara realizou um tiroteio com uma pistola calibre 22 dentro de uma sala de aula no Colégio Americano Del Noroeste, em Monterey. Após os disparos, Gavara tentou tirar sua própria vida, mas ele não obteve sucesso, porque assim que ele foi disparar, a arma ficou sem munição. Ana Cecília Ramos e Luiz Fernando Martínez, ambos de 14 anos, juntamente com a professora Cecília Cristina Solis, de 24 anos, sofreram ferimentos graves na cabeça e foram inicialmente listados em estado crítico. Infelizmente, após 2 meses, Cecília sucumbiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Outra estudante, Mariel Chaves, de 14 anos, sofreu uma lesão no braço, mas foi declarada estável. O autor do ataque tinha um histórico de problemas psicológicos. O agressor acabou tirando a própria vida com um tiro e faleceu de morte cerebral várias horas depois em um hospital de Monterey. O tiroteio que aconteceu na Northern Illinois University ocorreu na quinta-feira, em 14 de fevereiro de 2008, em DeKalb, Illinois. Toda essa trágica situação foi cometida por Steven Karczmieszak, um graduado da NU de 2006. O incidente envolveu o uso de uma espingarda e 3 pistolas para abrir fogo contra uma reunião de estudantes no campus. Tragicamente, 5 estudantes perderam suas vidas e 17 outros ficaram feridos antes de Steven tirar sua própria vida. O tiroteio ocorreu no Cole Hall, no campus, por volta das 15h05. Em resposta, a escola iniciou um bloqueio no campus, instruindo estudantes e funcionários a buscarem segurança.
se abrigarem e evitarem a área afetada ou correrem para edifícios próximos. Após o tiroteio, a administração da universidade decidiu cancelar as aulas pelo restante da semana e na semana seguinte. Os tiroteios em Red Lake ocorreram em 21 de março de 2005, e esse tiroteio gerou uma série de assassinatos que ocorreram em 2 locais na reserva indígena de Red Lake, em Minnesota. Naquela tarde, Jeff Wise, de 16 anos, iniciou o trágico incidente matando seu avô, um sargento da polícia, e a namorada do avô na residência deles. Subsequentemente, Wise pegou as armas policiais e o colete à prova de balas de seu avô. Então, ele dirigiu com o veículo policial de seu avô até a Red Lake Senior High School, onde ele havia estudado anteriormente. Na escola, Wise abriu fogo, resultando na morte de 7 indivíduos e ferimentos em 5 outros. As vítimas incluíram um segurança desarmado na entrada da escola, um professor e 5 estudantes. Depois de tudo isso, a polícia chegou e houve troca de tiros com a polícia. Wise foi ferido e eventualmente tirou a própria vida em uma sala de aula. Na época, esse incidente marcou como o tiroteio escolar mais brutal dos Estados Unidos, desde o massacre da Columbine High School, e continua sendo o tiroteio em massa mais mortal em Minnesota. Em 24 de março de 1998, um trágico tiroteio escolar ocorreu na Westside Middle School, no condado de Craighead, Arkansas, perto de Jonesboro. Os responsáveis eram Mitchell Johnson, de 13 anos, e Andrew Golding, de 11 anos. Eles atiraram fatalmente em 4 estudantes e um professor, utilizando várias armas. Ambos foram presos enquanto tentavam fugir do local, e outras 10 pessoas ficaram feridas. Golding e Johnson foram posteriormente condenados por 5 assassinatos e 10 agressões, cumprindo pena de prisão em casa até completar 21 anos. Após o tiroteio de 1992 na Lindenhurst High School em Oliverhurst, um tiroteio que resultou na morte de 4 pessoas, esse massacre foi considerado o tiroteio escolar mais mortal nos Estados Unidos contemporâneo desde o massacre da Columbine. Em 2024, ele continua sendo o tiroteio mais mortal em uma escola do ensino fundamental na história dos Estados Unidos. O incidente conhecido como tiroteio na Frontier Middle School ocorreu em 2 de fevereiro de 1996, em Moses Lake, Washington, Estados Unidos. O responsável, Barry Dale Lou Catless, de 14 anos, atirou fatalmente em seu professor de álgebra e em 2 estudantes. Além disso, ele manteve seus colegas de classe como reféns até que um treinador de ginástica conseguiu parar ele. Na época, esse incidente marcou o tiroteio em massa mais mortal em uma escola do ensino fundamental na história dos Estados Unidos, um recorde que durou até o tiroteio na Westside Middle School em março de 1998. No dia 1º de outubro de 2015, um trágico evento conhecido como o tiroteio de Umpqua Community College ocorreu no campus da UCC, perto de Roseburg, Oregon, Estados Unidos. Chris Harper Mercer, um estudante de 26 anos matriculado na escola, realizou o tiroteio, resultando na morte de um professor e 8 estudantes em uma sala de aula. Outras 8 pessoas ficaram feridas durante o incidente. Detetives da polícia de Roseburg responderam prontamente, envolvendo Chris Mercer e uma breve troca de tiros. Após o confronto, ele foi ferido e escolheu tirar a própria vida atirando na própria cabeça. Esse tiroteio em massa é considerado o mais mortal na história do Oregon. O massacre no Kirch Polytechnic College ocorreu em 17 de outubro de 2018 em Kirch, Crimea, envolvendo um tiroteio escolar e um ataque com uma bomba. O agressor, Vladislav Roslyakov, um estudante de 18 anos, tirou a vida de 20 pessoas e feriu outras 70 antes de tirar a própria vida. Esse incidente é considerado o ataque escolar mais letal na ex-União Soviética desde o cerco à escola de Beslan em 2004. Na manhã de 27 de fevereiro de 2012, um trágico incidente ocorreu na Chardon High School, em Chardon, Ohio, onde 6 estudantes foram baleados, resultando na morte de 3 deles. Testemunhas indicaram que o atirador tinha uma rixa pessoal com uma das vítimas. 2 outros estudantes feridos foram hospitalizados, com um deles sofrendo lesões graves que levaram à paralisia permanente. O 5º estudante sofreu ferimentos leves, enquanto o 6º recebia um ferimento superficial. Na noite de 27 de fevereiro, as autoridades identificaram o suspeito como Thomas Michael Lane, um ex-estudante de 17 anos de Chardon. Lane, um estudante do 2º ano da Lake Academy Alternative School,
que compartilhava um ônibus com várias vítimas, usou uma pistola calibre .22. Ele foi preso perto de seu carro estacionado fora da escola. Lane enfrentou acusações de 3 homicídios qualificados, 2 tentativas de homicídio qualificado e uma agressão criminosa. Devido à sua idade, ele foi inicialmente detido como menor de idade, enquanto aguardava a decisão sobre se seria julgado como adulto. Após uma audiência de competência em maio de 2012, um juiz determinou que Lane estava apto para ser julgado. No mesmo mês, foi decidido que ele seria acusado como adulto. Lane se declarou culpado e, em 19 de março de 2013, recebeu 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em fevereiro de 2014, as famílias dos estudantes falecidos e Nick Walzak entraram com uma ação por homicídio culposo contra o Distrito Escolar de Chardon e a Lake Academy Alternative School. O distrito e Lake Academy foram excluídos como partes, mantendo apenas 5 funcionários atuais e antigos do distrito escolar e da escola secundária de Chardon como réus. As famílias apelaram para a Suprema Corte de Ohio, que recusou ouvir o caso em julho de 2016, devolvendo ao Tribunal de Pleias Commons do Condado de Lake. Além disso, advogados representando os espólios dos estudantes falecidos entraram com ações federais e estaduais por homicídio culposo contra a família de Lane. Os casos foram resolvidos em maio de 2014, com a família Lane concordando em pagar quase 2,7 milhões de dólares. Em 11 de setembro de 2014, Lane, junto com 2 detentos mais velhos, escaparam da Allen Correctional Institution em Lima, Ohio. Ele foi capturado no dia seguinte e os 3 homens foram transferidos para uma prisão de segurança máxima. O massacre de Suzano, também conhecido como ataque à escola de Suzano, ocorreu em 13 de março de 2019 na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município brasileiro de Suzano, em São Paulo. Os agressores, Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, ambos ex-alunos da escola, realizaram o ataque, resultando na morte trágica de 5 estudantes e 2 funcionários da escola. Antes do incidente na escola, a dupla também matou o tio de Guilherme Monteiro em uma oficina de carros perto da escola. Subsequentemente, Guilherme tirou a vida de seu cúmplice antes de tirar sua própria vida. Esse evento marcou o segundo tiroteio escolar significativo aqui no Brasil, após o massacre de Realengo em 2011. O tiroteio na Cleveland Elementary School ocorreu em 29 de janeiro de 1979 em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. O trágico incidente resultou na morte do diretor e de um zelador, enquanto 8 crianças e o policial Robert Bob ficaram feridos. A autora dos disparos, Brenda Spencer, de 16 anos, residia em uma casa do outro lado da rua da escola e foi posteriormente condenada pelos tiroteios. Acusada como adulta, ela se declarou culpada de 2 acusações de assassinato e agressão com uma arma mortal, recebendo uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Em 2024, ela continua encarcerada. Durante uma conversa telefônica com um repórter, enquanto ainda estava em casa após o tiroteio, Spencer foi questionada sobre o motivo do crime e ela respondeu: "Eu não gosto de segundas-feiras, isso anima o dia", inspirando a música I Don't Like Mondays, da banda Boomtown Rats, escrita por Bob Geldof e Johnny Fingers. Em 18 de maio de 2018, um trágico tiroteio escolar ocorreu na Santa Fe High School em Santa Fe, no Texas, na área metropolitana de Houston. O incidente resultou na morte de 10 pessoas, incluindo 8 estudantes e 2 professores. E esse incidente deixou também outras 13 pessoas feridas. Dimitrios Pagostris, um estudante de 17 anos da escola, foi preso. Esse tiroteio é classificado como o 3º tiroteio escolar mais mortal nos Estados Unidos, seguindo o tiroteio na Parkland High School 3 meses antes e o massacre na Columbine em 1999. O incidente, conhecido como o tiroteio na Marysville Pilchuck High School, ocorreu em Marysville, no Washington, em 24 de outubro de 2014. Durante esse trágico evento, Jalen Freeberg, um estudante do primeiro ano de 15 anos, atirou em 5 estudantes na Marysville Pilchuck High School, resultando na morte de 4 pessoas antes de tirar sua própria vida. Após o incidente, o pai de Jalen Freeberg, Raymond Freeberg, enfrentou consequências legais e foi preso no ano seguinte. Ele foi condenado pela compra e posse ilegal da arma usada no tiroteio, além de outros crimes relacionados a armas de fogo. O massacre na École Polytechnique, também conhecido como Massacre de Montreal, ocorreu em 6 de dezembro de 1989, em Quebec.
um tiroteio em massa que resultou na morte de 14 mulheres, com outras 10 mulheres e 4 homens feridos. O responsável, Mark Lepine, armado com um rifle semiautomático e uma faca de caça adquiridos legalmente, entrou em uma sala de aula de engenharia mecânica na École Polytechnique. Ele separou as mulheres para um lado da sala, instruindo os homens a saírem, expressando uma postura de que odiava as mulheres. Ele então começou a atirar em todas as 9 mulheres na sala, resultando na morte de 6 delas. Mark continuou sua violência pelos corredores, pela cafeteria e em outras salas de aula, atacando várias mulheres por quase 20 minutos. No final do ataque, ele tirou a vida de mais de 8 mulheres antes de tirar sua própria vida. O trágico evento deixou 14 mulheres mortas e outras 14 feridas. O massacre é amplamente reconhecido como um ataque antifeminista e que simbolizou a violência social contra as mulheres. Todo ano, no dia dessa tragédia, esse dia foi acreditado como o Dia Nacional de Lembrança e Ação em Violência contra as Mulheres no Canadá. Os canadenses debateram várias interpretações dos eventos, seu significado e os motivos por trás das ações do atirador. Enquanto alguns se concentraram na criação abusiva do atirador, outros viram o massacre como um ato isolado de um indivíduo perturbado, não relacionado a questões sociais maiores. O incidente levou à implementação de leis mais rígidas de controle de armas no Canadá e aumentou os esforços para combater a violência contra as mulheres. Os protocolos de serviços de emergência também foram ajustados para incluir intervenção policial imediata durante tiroteios, o que foi acreditado por minimizar as vítimas e incidentes subsequentes em Montreal. O massacre na École Polytechnique manteve o título de tiroteio em massa mais mortal no Canadá até os ataques de Nova Escócia, em 2020, mais de 3 décadas depois. Na manhã de 7 de abril de 2011, uma tragédia aconteceu quando 12 estudantes com idades entre 13 e 15 anos perderam suas vidas e outros 22 sofreram ferimentos graves nas mãos de Wellington Menezes de Oliveira. O incidente aconteceu na Escola Municipal Tasso de Silveira, uma escola de ensino fundamental em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro tiroteio escolar não relacionado a facções do Brasil com um número significativo de vítimas. Embora as autoridades não tenham encontrado evidências conclusivas de motivações religiosas ou políticas, textos foram descobertos na residência de Wellington e indicaram uma obsessão com atos terroristas e o Islã. Wellington tinha se convertido ao Islã 2 anos antes, sendo anteriormente testemunha de Jeová. Em seus desejos finais, ele expressou o desejo de um enterro islâmico e buscou a vida eterna através de Jesus, pedindo perdão a Deus por suas ações. O incidente conhecido como o tiroteio na Pearl High School ocorreu em 1º de outubro de 1997 em Pearl, Mississippi, Estados Unidos. O autor, Luke Wooden, um estudante de 16 anos nascido em 5 de fevereiro de 1981, atirou fatalmente em 2 estudantes e feriu outros 7 dentro das instalações da escola. Antes de tudo isso, ele também havia matado sua mãe, golpeando ela em casa naquela mesma manhã. O tiroteio no Dawson College aconteceu em 13 de setembro de 2006, em um colégio localizado no centro de Montreal, Quebec, no Canadá. O responsável, Kinver Singh Gill, iniciou os disparos perto da entrada do Boulevard de Maisonneuve e avançou em direção à cafeteria no andar principal da escola. No local, uma vítima não resistiu aos ferimentos e 19 outras ficaram feridos, sendo que 8 estavam em estado crítico, 6 das quais necessitaram de cirurgia. Posteriormente, o atirador tirou a própria vida após ser atingido no braço por um disparo feito por um policial. Esse incidente marcou como o 3º tiroteio fatal em uma escola em Montreal, após um massacre na École Polytechnique em 1989 e o tiroteio na Universidade Concórdia em 1992. O incidente, conhecido como o tiroteio na Bethel Regional High School, ocorreu em 19 de fevereiro de 1997 em Bethel, no Alasca. Um estudante de 16 anos chamado Evan Ramsey foi responsável por um tiroteio, que resultou em 2 mortes e 2 feridos. Evan Ramsey atualmente cumpre 2 sentenças de 99 anos de prisão, e sua elegibilidade para a liberdade condicional está marcada para 2066, quando ele vai ter aproximadamente 85 anos. O tiroteio na Heath High School ocorreu em West Paducah, no Kentucky, nos Estados Unidos, no dia 1º de dezembro de 1997. Michael Kernell, um jovem de 14 anos, iniciou um tiroteio contra um grupo de estudantes, resultando em 3 mortes e 5 feridos. O
massacre de Erfurt aconteceu em 26 de abril de 2002, no ginásio Gutenberg, uma escola secundária em Erfurt, na Alemanha. Robert Steinhauser, um estudante de 19 anos que havia sido expulso, realizou um tiroteio na escola que resultou na morte de 16 pessoas, incluindo 13 funcionários, 2 alunos e um policial. Robert tirou sua própria vida após o ataque. Além disso, uma pessoa ficou ferida por conta de fragmentos de uma bala. De acordo com relatos de testemunhas, Steinhauser parecia ter como alvo apenas professores e administradores, embora 2 alunos tenham sido mortos por tiro a queima-roupa disparados através de uma porta trancada. O tiroteio na Lyndhurst High School ocorreu no dia 1º de maio de 1992 em Oliverhurst, na Califórnia, nos Estados Unidos. O incidente foi realizado por Eric Houston, um ex-aluno de 20 anos da escola, e esse ataque resultou na morte de 3 estudantes e um professor, além de deixar 9 estudantes feridos. Após a violência, Houston se rendeu à polícia. Posteriormente, ele foi condenado à morte pelos assassinatos e atualmente está no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Em 2 de outubro de 2006, um incidente ocorreu na West Nickel Mines School, que é uma escola de uma única sala dentro da comunidade Amish em Nickel Mines, localizada no Bart Township, Pensilvânia. Charles Carl Roberts, o atirador, fez reféns e atirou em 10 meninas com idades entre 6 e 13 anos, resultando na morte de 5 delas antes de tirar sua própria vida na escola. A mídia nacional discutiu amplamente o notável enfoque da comunidade, na ênfase no perdão e na reconciliação em resposta à tragédia. Após o incidente, a West Nickel Mine School foi demolida, e uma nova escola chamada New Hope School foi construída em um local diferente. Em 7 de junho de 2013, um tiroteio em massa ocorreu em Santa Mônica, Califórnia, originado de uma disputa doméstica e de um incêndio subsequente em uma residência. O incidente envolveu uma série de tiroteios nas proximidades e no campus do Santa Mônica College. O trágico evento resultou em 6 mortes, incluindo um segundo suspeito, e 4 pessoas ficaram feridas. O atirador, identificado como John Zawahiri, de 23 anos, foi confrontado e morto por policiais durante uma troca de tiros na biblioteca do Santa Mônica College. O tiroteio na Marshall County High School, perto de Benton, Kentucky, ocorreu em 23 de janeiro de 2018. O autor do ataque, Gabe Parker, um estudante de 15 anos, iniciou um tiroteio em uma área aberta da escola, resultando na morte de 2 estudantes e ferimentos em 14 outros. Em 12 de junho de 2020, Parker foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Em 14 de dezembro de 1992, ocorreu um tiroteio em massa no Bard College em Simon's Rock, em Great Barrington, Massachusetts. O incidente resultou na morte trágica de um estudante e um professor, além de 4 outras pessoas feridas, antes do responsável, Wayne Liu, se entregar à polícia. Ele segue atualmente cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O tiroteio na Cleveland Elementary School, também conhecido como o tiroteio no pátio da escola de Stockton, ocorreu em 17 de janeiro de 1989, na Cleveland Elementary School, em Stockton, Califórnia, Estados Unidos. O autor, Patrick Purdy, de 24 anos, que tinha um extenso histórico criminal, atirou e matou 5 estudantes, além de ferir outros 32. Com a chegada dos socorristas, Purdy tirou sua própria vida com um tiro. A maioria de suas vítimas eram refugiados do Sudeste Asiático. Esse incidente deteve a distinção de ser o tiroteio em escola não universitária nos Estados Unidos com o maior número de fatalidades e feridos até o massacre da Columbine. Entre todos os tiroteios em escolas nos Estados Unidos na década de 1980, esse teve o maior número de vítimas. O tiroteio em massa na cidade de Iowa ocorreu em 1º de novembro de 1991 na Universidade de Iowa. Um ex-aluno de pós-graduação de 28 anos, Gang Lu, foi até o corpo docente do Departamento de Física e Astronomia e realizou o ataque, resultando na morte de 3 membros da faculdade, um vice-presidente associado de assuntos acadêmicos e um colega estudante. Além disso, outro estudante que trabalhava no campus da universidade sofreu ferimentos graves antes de Gang Lu tirar sua própria vida. O tiroteio na escola de Jokela ocorreu em 7 de novembro de 2007 na Jokela High School, em Tula, na Finlândia,
Pekka Eric Alvinen, um atirador de 18 anos, entrou na sala armado com uma pistola semiautomática, resultando na morte de 8 pessoas e ferimento em outras 12. Alvinen posteriormente virou a arma contra si mesmo, falecendo em um hospital em Helsinki naquela noite. Notavelmente, esse incidente marcou o segundo tiroteio em escola na Finlândia, sendo o primeiro ocorrido em 1989 na escola Halmenhi, em Rauma. Menos de um ano depois, o tiroteio na escola de Jokela aconteceu, e acredita-se que tenha sido significativamente influenciado pela tragédia de Jokela. O tiroteio na escola Winnenden ocorreu na manhã de 11 de março de 2009 em Winnenden, no sudoeste da Alemanha. O evento foi seguido por um tiroteio em uma concessionária de carros nas proximidades, em Winnenden. A série de ataques resultou em 16 mortes, incluindo o responsável tirando sua vida aos 17 anos, Tim Krashner, que havia se formado na escola um ano antes. Além disso, 9 pessoas ficaram feridas durante o incidente. O tiroteio na escola Waikato aconteceu em 19 de outubro de 1923, na escola Waikato, em Waikato, perto de Waiuku, no distrito de Waikato, na ilha norte da Nova Zelândia. O evento resultou na morte de 2 estudantes, Kelvin Nolan, de 13 anos, e Charles Stewart, de 9 anos, além de ferimentos em 6 outras pessoas. O responsável, John Christopher Higgins, foi posteriormente condenado por assassinato e inicialmente sentenciado à morte, mas sua pena foi mudada para prisão perpétua devido à insanidade. Esse incidente permanece como o primeiro e único tiroteio em escola na história da Nova Zelândia. Tyrone Mitchell foi um assassino em série americano que, em 24 de fevereiro de 1984, matou fatalmente 2 estudantes e feriu outros 12 enquanto eles saíam da 49th Street Elementary School, em Los Angeles. Após o ataque, Mitchell tirou a própria vida, atirando a cabeça com uma espingarda. O tiroteio na escola de Bremen ocorreu em 20 de junho de 1913, na St. Mary Catholic School, no distrito de Weil, em Bremen, na Alemanha. O responsável, Heinz Schmidt, um professor desempregado de 29 anos, disparou contra alguns alunos e professores. Tragicamente, 5 meninos perderam suas vidas e mais 20 outras pessoas ficaram feridas antes que os funcionários da escola conseguissem parar Schmidt. Em vez de enfrentar um julgamento, ele foi prontamente enviado para um asilo, onde faleceu em 1932.